Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma pandemia. Nossa leitura no livro de Salmos, a nossa meditação diária, hoje vai para o Salmo 120. O Salmo 120 é um salmo marcante no sentido que ele é o começo daquilo que é chamada o Halel, o grande Halel, que é um conjunto de 15 salmos usados para os períodos de peregrinação do povo de Israel. Daí que no cabeçalho destes salmos todos, do 120 ao 134, nós encontramos lá cântico de peregrinação, cântico de romagem ou cântico dos degraus. Também havia a ideia de que os últimos degraus para se chegar à parte do santuário propriamente em que se entrava, já não no pátio externo, mas dentro propriamente do santuário, haveria 15 degraus. E para cada um deles haveria então um salmo. O grande Halel, que é este conjunto de salmos significativos. Lembramos que o povo de Israel tinha 3 grandes peregrinações ao longo do ano. Havia a festa da Páscoa, que ficava na época de março, abril. Depois havia a festa do Pentecostes, que ia novamente em maio, junho. E depois a festa dos tabernáculos, setembro, outubro. E todo o homem judeu que tivesse saúde e disponibilidade deveria se deslocar a Jerusalém por esta ocasião para poder participar das celebrações no templo. E, portanto, havia certamente muita peregrinação e motivo para estes cânticos. O Salmo 120, é um salmo que nos dá a ideia de alguém que mora muito longe e tem realmente que fazer uma peregrinação forçada e cansativa. E por isso é interessante esta lista começar exatamente com um salmo destes. Vamos ler então o Salmo 120. Diz assim: Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseg e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. A ideia que ficamos então é de que este salmista está a compor este salmo de um contexto pagão. Ele mora bastante distante de Israel, ele mora fora do contexto de Israel, ele mora provavelmente em terras bárbaras. A ideia que é utilizada aqui, estas duas expressões, Meseg e Quedar. Meseg ficava na Ásia Menor, atualmente Turquia, Quedar ficava na Arábia. Para nós hoje no mapa pode parecer muito perto, para aquele tempo eram distâncias brutais, porque representavam sempre mais de uma semana de viagem, o que era algo difícil e caro e perigoso. Portanto, ele está muito distante da casa de Deus, ele está muito distante do próprio convívio com o povo do Senhor. E neste contexto de distância e de angústia, ele pede ao Senhor que ouça as suas orações e que o ajude. Ele confia em Deus, ele declara a sua confiança no Senhor, porque a sua situação é difícil. E ele então explica qual é o seu problema. Ele mora no meio de um povo que tem uma língua mentirosa, uma língua enganadora. Para o judeu, todos aqueles que não cumpriam a lei, não conheciam a lei de Moisés e não viviam de acordo com os princípios da lei, seriam considerados pagãos, gentios, infiéis, enfim, pessoas que estavam afastadas de Deus e cuja língua seria sempre de temer. A verdade é um princípio muito, muito forte para o povo de Deus. Ao contrário, a mentira é algo considerado banal para aquele que não conhece o Senhor. O mundo jaz no maligno. O maligno pertence ao inimigo. O inimigo é o pai da mentira. Portanto, quando as pessoas mentem à nossa volta, elas o fazem de forma bastante natural e sem qualquer tipo de dificuldade. Mas o salmista está angustiado, ele está cansado. Ele diz: Senhor, eu estou farto. Vivo aqui entre meio de pessoas em que eu não posso confiar. Aquilo que eles falam nunca é de confiança e eu estou angustiado. Senhor, livra-me. Ele depois tem aqui 2 versículos que são de imprecação, ou seja, é uma oração voltada, digamos, contra, ou é um pedido de ação contra aqueles que estão a fazer o erro, e há algo que se deseja que aconteça contra eles. Especificamente são usadas 2 imagens, setas, portanto, a seta do valente, aquele soldado experiente que acerta exatamente onde quer e cuja flecha é enviada com muita força, e uma flechada bem acertada dói tremendamente e provoca muito dano e por vezes morte. Ou também as brasas de zimbro, que seria um arbusto encontrado no deserto, nas regiões mais abandonadas. Esta madeirinha demorava muito para terminar de queimar e, portanto, era boa para fazer carvão. Este carvão demoraria muito, então, mais uma vez. Então,
ou uma seta te atinja, ou então um carvão que caia sobre ti, mas daqueles que demora muito para arder, que é para tu sofreres bastante com tudo isto. É a imprecação que ele tem. Portanto, ele explica que a sua angústia, a sua dificuldade é esta. Ele mora muito longe, ele mora no meio de pagãos. Ele deseja a paz. Compreendamos aqui que a palavra paz que aparece neste salmo pode nos parecer, e é para nós em português, um pouco limitada. A palavra original, shalom, representa muito mais do que paz. Representa harmonia, representa uma vida em tranquilidade, representa equilíbrio e a capacidade de se viver bem com todos os que estão à volta. O que ele diz é, estas pessoas parece que apreciam o conflito, apreciam a confusão, apreciam o bate-boca, apreciam o extremismo. E ele está cansado disto. Ele deseja paz, ele deseja harmonia na sua vida. Ele deseja poder viver bem com aqueles que estão à sua volta. Mas parece que ele vive no meio de uma cultura que valoriza muito estas outras coisas. E por isso ele clama a Deus. Ele pede ao Senhor que o ajude no meio desta dificuldade e que o auxilie a vencer este problema, porque ele é pela paz. E ele confia no Senhor, como ele diz no versículo 1, porque podemos dizer que o verso 1 deve ser o princípio, mas também o fim com que lemos este salmo. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Este salmo é um salmo que, sendo escrito há tanto tempo atrás e para um contexto tão diferente do nosso, parece tão moderno. Vivemos hoje num tempo muito difícil em termos daquilo que é o falar e a possibilidade de confiança. Nós vivemos num tempo em que, se nós não tivermos cuidado, o nosso coração terá facilmente tendência para cair na amargura. Vivemos numa época em que a mentira tornou-se generalizada, mesmo daqueles que ocupam as posições mais elevadas. Nós ouvimos autoridades, pessoas de alta importância no país, mentirem. Nós sabemos de governantes que fazem as coisas de forma errada e que são capazes de depois, com muita tranquilidade, tentar explicar o que foi que aconteceu. Porque, no entretanto, se forem entregues ao judiciário, nós também ouvimos sistematicamente falar de autoridades no judiciário, juízes de posições elevadíssimas a mentirem, a usarem-se de subterfúgios, a usarem de engano, a fazerem jogos por trás para que a justiça não seja feita da maneira que devia. E num tempo assim, em que as autoridades, em que o judiciário, em que os meios de comunicação social mentem, o que dirá daquela pessoa que está perto de nós, não conhece a Deus, certamente a mentira tornou-se algo generalizado. E no meio de tanta mentira, e hoje muitas vezes extremamente bem elaboradas, as chamadas fake news, que aparecem nas mídias, aparecem nas mídias sociais, aparecem na internet, e nós lemos e ficamos surpreendidos porque está lá toda a mensagem, toda a informação, citando fontes, mostrando videozinhos, e depois descobrimos que aquilo era tudo forjado e era tudo mentira. No meio disto tudo, vivemos numa época de conflito. As pessoas parece que amam o conflito. As posições estão cada vez mais polarizadas, e por muito que se fale sobre tolerância, é o que menos se vê. Numa época assim, este salmo faz todo o sentido. E nós clamamos ao Senhor, Senhor, nós vivemos no meio de uma época difícil, Senhor. A cultura que nos rodeia é uma cultura pagã que não te conhece, é uma cultura que despreza o conhecimento de Deus, é uma cultura que não quer saber de harmonia nem de paz, em que cada um acha que a sua posição vale mais do que as outras, as pessoas prezam o conflito. Senhor, ouve as nossas orações, nós precisamos da tua paz, nós precisamos da tua harmonia. Neste tempo nós precisamos encontrar refúgio na oração, sabendo que o Senhor nos ouve, e no ensino do Senhor Jesus. Ele nos chama para viver uma vida diferente, para andar num caminho que é estreito, para amar aquele que se faz nosso inimigo e orar por aqueles que levantam palavras duras contra nós. Não é um caminho fácil, mas a única forma de nós escaparmos de cair na amargura desta vida difícil, deste mundo em que nós estamos, é nos chegarmos ao Senhor. E podemos dizer como salmista, Senhor, no meio da minha angústia eu clamo. E eu te louvo, porque tu ouves a minha oração.